Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai dar continuidade àquele materialzinho que está na apostila, aí agora eu vou focar principalmente, então, na formação de sólidos, e quando que eles vão ser formados, e como que isso vai facilitar a separação e a identificação dos cátions e dos ânions. E aí, eu vou fazer vários exercícios, ou exemplos, né, dessas características aí da solução, e vou enviar uma nova lista, focando nesse pedacinho da matéria, especificamente sobre a separação e especificamente sobre o KPS, tá bom? Então, uma lista curta, mas que tem exercícios bem específicos desse pedacinho da matéria. Aí, depois a gente vai ter uma nova avaliação online, né? Que vai ser a online 3, que vai ser desse pedaço dos KPS. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa apostilinha. E aí, eu tô com uma certa dificuldade aqui com a minha mão esquerda, porque eu cortei o dedo bem no meio dos dedos, aqui, indicador e o dedo médio. Então, eu não sei se eu vou conseguir desenhar as equações, etc. Mas deixa eu tentar aqui fazer os exercícios com vocês. Então, voltando, nós estávamos justamente nesse pedaço, destacando alguns aspectos, então, relacionados ao princípio de Le Chatelier, tudo que, de fato, a gente já falou sobre equilíbrios químicos, que no equilíbrio a gente tem um processo dinâmico, que a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, que o deslocamento, então, ele vai ser provocado por qualquer alteração externa, e o equilíbrio vai ir contra esse deslocamento para restabelecer a constante, e que isso vai depender de concentrações, de alteração de pressão quando envolve gases, alterações de temperatura podem impactar em reações que são exotérmicas ou endotérmicas, e que o jeito mais rigoroso de tratar a própria constante não é se baseando só em concentrações, mas sim em atividade, porque o que importa é a atividade dos íons, e que, falando dessa forma, tem um outro item que acaba interferindo no deslocamento de equilíbrio, que é a adição de um eletrólito forte. Então, ele pode não ter um íon comum ao equilíbrio, não tem um íon que participe efetivamente da reação, mas ainda assim vai deslocar o equilíbrio porque vai aumentar a força iônica. Daí, agora, aplicando tudo isso a sistemas heterogêneos, então, o que a gente precisa focar? Então, a gente precisa focar na formação de um sólido. Então, um sistema heterogêneo é aquele que vai ter mais de uma fase. Essa outra fase aparece em solução porque, na verdade, o contato dos íons vai dar origem a um sólido. Então, quando a gente estuda um equilíbrio entre um eletrólito que vai ser pouco solúvel, ele vai estar em equilíbrio em relação ao produto que vai ser formado pela junção desses íons e os íons livres. Aí, aqui eu vou ter a dissolução que vai envolver os íons na forma de cristal e a precipitação que vai envolver, então, uma solução saturada. No exemplo que está sendo colocado aqui, eu tenho o AgCl. Então, o AgCl é um produto formado pela junção dos íons Ag+ e Cl-, sendo que ele tem uma baixa solubilidade. Então, ele acaba formando um sólido em solução. A gente vai poder deslocar esse equilíbrio da mesma forma que estudamos em outros casos, e vai aumentar ou diminuir a quantidade de sólido presente nessa solução. No caso desse equilíbrio, então, a solução vai estar saturada e vai estar em estado de equilíbrio com a fase sólida, e o que eu vou poder escrever é justamente o sólido, que é o AgCl, e os íons correspondentes. Aqui eles estão escritos hidratados, então envoltos em moléculas de água, eles são
solúveis em solução, e quando eles se encontram, eles formam o sólido. A velocidade da reação, da mesma forma, vai gerenciar esse deslocamento de equilíbrio, só que agora eu só tenho os próprios íons para impactar nesse resultado aqui do deslocamento de equilíbrio, porque o sólido acaba não participando da constante, já que ele é constante também em relação à concentração dos íons. Assim como a gente escreveu o equilíbrio baseado em concentrações, também é possível escrever baseado em atividades. Então, quando a gente falar de KPS, a gente também vai ter uma correção que vai levar em consideração a atividade dos íons, e, portanto, eu vou multiplicar as concentrações pelos coeficientes de atividades correspondentes, e dependendo do íon, dependendo do sólido, o KPS obtido em função da concentração vai ser bem diferente do KPS obtido em função da atividade, ok? Se eu tiver forças iônicas que são causadas por eletrólitos fortes na solução, eu vou mudar bastante também o produto de solubilidade e vou ter habilidade diferente. Então, o que a gente chama de produto de solubilidade é a constante de equilíbrio da reação de solubilização, que vai ter um sólido iônico liberando os seus íons constituintes, e a única diferença que a gente vai ter que lembrar na escrita dessa constante, então eu vou tentar colocar aqui, ó. Fechou o arquivo que eu tinha deixado aqui para rascunho. Então, no caso aí, a escrita, ela sempre vai ser na posição do sólido liberando íons. Então, se eu escrever aqui a constante de produto de solubilidade do AgCl, eu escrevo o sólido e aí a própria dissociação liberando os íons em soluções. Então, o KPS é essa constante aqui, deste equilíbrio, e o formato, então, do KPS vai ser sempre o produto iônico da reação correspondente. Então, aqui, produto iônico de Ag+, e Cl-. Então, a constante desse equilíbrio tem esse formato, e o próprio reagente, que é um sólido, acaba não participando, porque ele está envolvido aqui na própria constante. Outra característica que é um pouco particular do KPS é que essa concentração de íons aqui, quando a gente quer determinar os valores, por exemplo, um Ka, a gente acaba escrevendo X e X e acaba ficando com X quadrado. Aqui, em geral, o que a gente precisa representar é o próprio S de solubilidade, porque com o valor de KPS, eu vou conseguir determinar a solubilidade do sólido envolvido. Então, aqui no caso da AgCl, seria S ao quadrado. Então, se eu quero obter solubilidade, eu devo determinar S. E a partir da própria constante, eu vou conseguir calcular a solubilidade. Então, quando a gente estiver interessado em descobrir a solubilidade de um sólido, com o valor de KPS, nós escrevemos a reação química,
a concentração dos íons, na verdade, vão representar a própria solubilidade, e através da concentração, né, ou com o uso do KPS, a gente vai poder determinar a solubilidade. Se a gente avaliar uma tabela de KPS como essa, então aqui eu tenho uma tabela completa, né, com vários íons que formam produtos de pouca solubilidade em água. Então, aqui o hidróxido de alumínio, sulfeto de bismuto, carbonato de bário e KPS pequenos. Então, aqui 3 vezes 10 a menos 34, 1,6 10 a menos 72, indicando, portanto, produtos com pequena solubilidade. E, então, eles devem se apresentar na forma de sólidos em solução aquosa. O valor específico do KPS, ele dá uma ideia do quão fácil é ter o sólido. Então, quanto menor o KPS, significa que menor concentração vai ser necessário para precipitar. Então, significa que é um sólido pouco solúvel. Porém, eu não posso comparar KPS de sólidos distintos com estequiometrias diferentes e concluir a respeito da solubilidade por si. Então, menores valores de KPS indicam sólidos menos solúveis, porém, para ter efetivamente um comparativo justo de valor de solubilidade, eu preciso encontrar o S e não observar por si o KPS. Certo? Então, aqui, em um sólido de estequiometria 1:1, o S vai ser a raiz quadrada do próprio KPS. Em um sólido de estequiometria que vai variar, então aqui é 2:1, eu preciso primeiro determinar a equação que vai me permitir calcular o S, para poder comparar o S dos diferentes sólidos, e aí sim dizer quem que é o mais solúvel. Quem vai ser o mais solúvel? Aquele que tiver o maior valor de S, que é a própria solubilidade. Ok? Então, voltando aqui. Na maior parte do tempo, a gente vai trabalhar só com as concentrações. Eu vou deixar só um exercício para trabalhar com a correção da atividade. No resto do tempo, a gente vai estar trabalhando com concentrações. E podemos fazer um primeiro exemplo comparando aqui esses 3 sólidos. Então, aqui eu tenho sulfeto de cobre, sulfeto de prata e fosfato de cálcio. A primeira coisa a ser feita é escrever as reações que representam o equilíbrio com os íons em solução. Então, aqui eu vou ter o sulfeto de cobre em equilíbrio com o cobre 2+ e com S 2-. O sulfeto de prata com uma estequiometria que é de 2:1, da prata mais com sulfeto 2-. E aqui no caso do fosfato de cálcio, uma estequiometria que é 3:2, em relação ao íon fosfato e ao íon cálcio. Aqui desconfigurou um pouquinho. Acho que esse 2 desapareceu. Mas então aqui cálcio 2+, né? E fosfato 3-. Acho que foi tudo parar meio para cá, ó, tá vendo? Enfim, aí eu vou escrever, então, os respectivos KPS como produtos iônicos correspondentes para poder determinar o S. Então, vamos fazer o seguinte. Digam para mim, né, utilizando esses 3 sólidos, qual que é o sólido mais solúvel e qual desses 3 sólidos se forma
com menores concentrações de cátions. Então, do cobre, da prata ou do cálcio. Para que vocês possam fazer esse exemplo, a gente precisa dos KPS. Então, vamos buscar aqui na tabela os respectivos KPS. Então, primeiro, KPS do sulfato de cobre, 8 vezes 10 a menos 37. O KPS do sulfato de prata, 8 vezes 10 a menos 51. E o KPS do fosfato de cálcio. Que não está aqui. Carbonato, fluoreto, hidróxido, oxalato, sulfato. Não tem fosfato. Só um minutinho que eu vou pegar em outro livro aqui. Na própria apostila eu acho que tem, mas eu não queria abaixar para que vocês não vissem a resposta. Deixa eu ver se tem. Deixa eu parar um pouquinho de compartilhar aqui, só um minutinho. Vocês podem até estar com a apostila aí e olhar, mas... Não, não tem, porque não tem a resolução dessa forma. Então, só um minuto. Então, 2 vezes 10 a menos 29. Vamos colocar aqui na nossa listinha. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. E aí eu vou escrever, então, o que a gente vai estar fazendo aqui para completar esse exemplo. Então, aqui, né? Eu quero saber, desses três, qual que tem a maior solubilidade e qual precipita com menores concentrações. Vamos ver o que a gente vai precisar fazer. Então, eu estou comparando aqui. Nem sei se vale a pena transportar isso para lá, que vai sair tudo desconfigurado, mas vamos tentar aqui. Então, eu estou comparando o sulfeto de cobre em meio aquoso, sempre, né? Com
Deixa eu tentar dar uma organizada aqui. Então, sulfeto de cobre, aí eu vou colocar as cargas certas. O sulfeto de prata. E o último é o fosfato de cálcio. Então, aqui tem 3 que não apareceu. A gente já sabe que em meio aquoso, vou tirar a molécula de água daqui. Vou deixar só os íons em equilíbrio com o próprio sólido. Aí eu preciso dos valores de KPS, preciso calcular os S correspondentes, e aí determinar, então, quem tem o maior S e quem que vai precipitar primeiro. Deixa eu colocar aqui. Ok? Então, aqui o enxofre também é 2-. Aqui é prata mais. Cobre 2+. Enxofre 2-. Aí aqui o cálcio ficou faltando 2+. Fosfato 3-. Balanceando aqui, então vai ser elevado a terceira. Aqui vai ser elevado a 2. A prata aqui vai ser elevado também ao quadrado. E aqui a gente vai ter sulfeto de cobre 1:1. Então, o que é importante para a gente fazer esse tipo de cálculo? Escrever a reação, como sempre, primeiro passo. Segundo passo, escrever a própria constante de equilíbrio, a sua respectiva equação de cálculo, né, do K. E calcular, então, a solubilidade para poder fazer o comparativo. A gente não pode fazer o comparativo direto pelo KPS. Tá bom? Por quê? Porque os sólidos têm diferentes estequiometrias. Se forem 2 sólidos com a mesma estequiometria, daí o resultado não vai variar. Mas para sólidos com diferentes estequiometrias, a gente precisa primeiro calcular a própria estequiometria da reação, para saber a proporção dos íons, né? Então, só organizando aqui. Certo? Deixa eu aumentar um pouco mais ainda. E aumentar aqui também. Ok? Então, qual que é a pergunta? A pergunta é, qual desses sólidos tem a maior solubilidade? Os KPS, então eu vou marcar aqui os KPS. Produto de solubilidade do sulfeto de cobre tá aqui. Oito vezes 10 a menos 37. Então, 8
vezes 10, menos 37. O sulfeto de prata está aqui. Oito vezes 10 a menos 51. E o KPS aqui do fosfato de cálcio 2,9 vezes 10 a menos 29. Aqui, 2 vezes 10 a menos 29. Certo? Então, se eu olhar pelo valor de KPS, qual o resultado que eu chego? Que eu acabo prematuramente achando sobre esses valores de KPS? Quem que seria o que forma sólido mais facilmente? Só olhando os valores de KPS, o que eu diria sobre isso? Qual é o menos solúvel? Qual é o que tem maior tendência a formar sólido? Dou-lhe uma, dou duas. Se for olhar só pelo KPS, seria o sulfeto de prata. Sulfeto de prata. Então, ele tem o menor KPS, significa que ele precisaria de menores concentrações para já ter o sólido formado. Então, é um produto de solubilidade. Eu multiplico os íons, ultrapassou essa concentração de íons, eu já tenho sólido sendo formado. Como esse tem as menores concentrações envolvidas, seria o mais fácil de precipitar. Porém, como a gente acabou de ver, eu preciso calcular a solubilidade e não comparar pelo valor de KPS, porque os S aqui vão ser diferentes, porque dependem de estequiometrias diferentes. Então, vamos fazer? Façam aí o S para dizer para mim quem tem o maior S, quem é o mais solúvel. Vou separar que eu já vou fazer aqui embaixo. Pode ser 5 minutinhos para vocês fazerem aí os S's? Pode ser. E dizer quem que é o mais solúvel e quem precipita com menores concentrações de cátions?
E aí, pessoal, já deu certo? Já deu tempo? Só falta. Só tô terminando do fosfato. Então, vamos começando aqui. Enquanto, quem sabe, alguém me dá a resposta aí. Então, aqui, a concentração do íon cobre vai valer S de solubilidade. A concentração de sulfeto também. Eu não sei quanto é, pelo próprio KPS. Eu vou determinar. Então, a hora que eu substituo aqui no próprio valor de KPS, eu vou ter S vezes S igual 8 vezes 10 a menos 37. Opa! Seria o fosfato? Então, vamos ver. As meninas fizeram também? Bruna, Eliane? Não. Não Eu ainda não terminamos. terminei, não. Tá bom, então vamos esperando. Enquanto isso, eu estou montando aqui o meu. Então, aqui no caso do sulfeto de cobre, eu vou ter S quadrado, né?
igual a 8 vezes 10 a menos 37. E aí, para que eu possa determinar o S, eu vou tirar a raiz quadrada desse valor. Então, a solubilidade vai ser igual a raiz quadrada de 8 vezes 10 a menos 37. Oito vírgula 9 vezes 10 a menos 19. Então, a gente encontrou aqui o primeiro S desses três compostos. Se eu quiser saber agora a solubilidade desse mesmo sal, desse mesmo sólido, em gramas, por quê? Porque aqui eu tenho KPS, então todas essas concentrações, elas vão estar em mol. Então, a solubilidade que eu encontrei aqui também é em mol. Aqui eu tenho mol por litro. É a concentração do íon que representa a solubilidade desse sólido. Então, no caso, 8,9 vezes 10 a menos 19 mols por litro. Se eu quiser encontrar a solubilidade do sulfeto de cobre em gramas por litro, que seria mais prático, né, quando eu estou falando aí de uma solubilidade sólida, trabalhar com gramas, daí eu vou ter que converter mol usando a massa molar e vou conseguir, então, trabalhar com gramas por litro. Então, eu vou achar a massa molar, eu vou ter mols, gramas por mol, e vou conseguir, então, trabalhar em gramas por litro aqui na solubilidade. Ok? Daí eu preciso fazer a mesma coisa aqui com o sulfeto de prata. Então, da mesma forma, eu vou ter o S, só que a estequiometria aqui é 2S para S. Então, a hora que eu substituo no próprio KPS, eu vou ficar com 2S. Opa. 2S ao quadrado, porque a concentração da prata vai ser elevado ao coeficiente estequiométrico, né, que no caso é 2, vezes S. Então, aqui, eu vou ter 4S ao cubo igual 8 vezes 10 a menos 51. Para que eu consiga determinar o valor de S, eu tenho que dividir por 4 e tirar a raiz cúbica do próprio KPS. Então, S vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 51, dividido por 4. E isso daqui, então, eu vou tirar a raiz cúbica. Então, é a mesma coisa de elevar a 1/3 aqui. Raiz cúbica é tudo isso elevado a 1/3.
ok? Então, resolvendo para ter o valor de S, vai dar S igual 1,26 vezes 10 menos 17. Comparando, então, o sulfeto de cobre com o sulfeto de prata, a gente consegue perceber que a solubilidade do sulfeto de prata é maior. Esse número é maior que esse, certo? Mol por litro aqui. A gente precisa sempre tomar cuidado nesses exercícios de KPS, também no valor matemático que vai ser comparado aqui, né? Então, como eles têm os exponenciais negativos, é muito importante lembrar que quanto maior a quantidade do exponencial negativo, maior a quantidade de zeros, e, portanto, menor o valor. Se eu estou falando de maior solubilidade, eu preciso de um valor numérico matematicamente maior. Então, aqui no caso, menos 17 é maior do que menos 19. Esse tem 2 zeros a mais antes do valor numérico. 2 zeros à esquerda a mais. Então, esse número é menor. Então, essa solubilidade é menor. Essa solubilidade é maior. Certo? O valor de vocês coincide com esse que eu calculei aqui? Tá igual? Sim, por enquanto tá batendo. Então, se eu fosse comparar o sulfeto de prata e o sulfeto de cobre, o que eu ia poder dizer? Que o sulfeto de prata é mais solúvel, ele demora mais para precipitar, ele vai ter que ter uma quantidade maior de íons presentes para precipitar. Aparentemente, parece que o KPS é menor, porque é menos 51 e esse é menos 37. Só que, na verdade, esse é mais solúvel do que esse. Ok? Por isso que a estequiometria acaba confundindo bastante. No caso aqui do fosfato de cálcio, nós vamos ter, então, 3S. Então, aqui a estequiometria, né, é 3S para 2S. Eu tenho 3 cálcios, 2 mais, e 2 fosfatos. Aí, o que eu vou fazer? A hora que eu substituo no valor aqui do KPS, eu vou ter 3S ao cubo vezes 2S ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, 27 S ao cubo vezes 4 S
quadrado. Certo? Então, a gente soma os expoentes e multiplica, né? Então, 27 vezes 4 dá 108 vezes S elevado à quinta. Alguma dúvida até esse ponto aqui, até esse pedacinho? Para determinar a equação que vai me permitir calcular o S? Alguma dúvida? Então, eu fiz a estequiometria, substituir na própria relação iônica aqui do KPS. Então, 3S ao cubo, 2S ao quadrado. Aí, resolvi a parte numérica, multipliquei e somei aqui os S's com seus exponenciais. 108S ao cubo. Tá certo? Certo. Eu errei só errei na potência aqui. Entendeu? Por que é 5? É que na verdade eu tinha feito, em vez de fazer 3 ao cubo, eu tinha feito como se fosse 3 ao quadrado. Entendi. Ah, Aqui, aí eu- entendi. O balanço da reação, né? Então, eu tenho 3 cálcios. Então, 3. 2 fosfatos. Então, 2. Primeiro ponto é sempre escrever a reação química, balancear, para depois poder fazer as substituições. Então, esse valor aqui vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 29. E agora eu vou precisar resolver. Então, o S, deixa eu colocar aqui, o S vai ser igual esse valor dividido por 108, e tudo isso eu vou tirar a raiz quinta, que é a mesma coisa que elevar a 1 sobre 5. Ok? Então, resolvendo, né? Esse valor aqui. O S, deixa eu fazer o cálculo aqui, que eu também não sei. Vai ser igual a 7,1 vezes 10 a menos 7. Então, essa solubilidade deu 9 vezes 10 a 19, menos 19. Esse deu 1 vezes 10 a menos 17. E esse deu 7 vezes 10 a menos 7. Quem tem a maior solubilidade? o fosfato. Então, o mais solúvel é o que tem o maior S mesmo. Numericamente, o maior S é o que tem o menor
exponencial negativo aqui, na base 10, e, portanto, o mais solúvel é esse sólido aqui. Ok? A hora que eu pergunto quem que precipita com as menores concentrações de cátions, aí é o contrário. Então, aquele que precipita primeiro, né? Aquele que precisa das menores concentrações para precipitar é o sulfeto de cobre. Então, esse daqui precipita antes. Certo? Então, entre os três, o que precisa de menores concentrações para precipitar é o sulfeto de cobre. O que tem a maior solubilidade, fica mais solúvel em solução, é o fosfato de cálcio. Perguntas? Perguntas, Bruna, Eliane, Vitor? Deu certo? Tranquilo. Deu certo aqui. Tava trocando as bolas aqui. Deu certo, Bruna? Deu certo. Então, tá bom. Então, esse é o primeiro ponto, que é saber, então, comparar os KPS em relação à obtenção da solubilidade, para saber quem precipita e quem acaba ficando em solução. Para o cálculo do KPS, a gente sempre vai ter uma temperatura padrão, porque o próprio valor da constante de produto de solubilidade vai depender da temperatura. Se eu alterar essa temperatura, eu vou mudar a própria relação do produto de solubilidade com os íons presentes. Para calcular essa solubilidade, então, a gente acabou de ver que eu vou usar a relação dos íons. Então, eu opto aqui, mas é uma escolha minha, né, em geral, por chamar de S, cada concentração de íons presentes, para poder determinar, então, a própria solubilidade. O KPS não mede a solubilidade verdadeira do sólido, ele é um parâmetro. O que mede é o próprio S, ok? Então, aqui tem situações genéricas, que dependem, então, das estequiometrias envolvidas, e isso vai alterar o próprio valor de S. Aí tem um exemplo na própria apostila, que é para o fluoreto de magnésio. Então, aqui eu vou ter MgF2, o KPS é 6,4 vezes 10 a menos 9. Eu devo, primeiramente, escrever a reação em equilíbrio com os íons presentes, que é o Mg2+, e 2 fluoretos, então 2F-. Então, aqui eu vou ter S vezes 2S ao quadrado, então eu vou ficar com 4S ao cubo. Para encontrar o valor de S, eu preciso dividir por 4 e tirar a raiz cúbica, e o S vai ser, portanto, de 1,17 vezes 10 a menos 3. Isso em mol por litro. Por quê? Porque KPS sempre é encontrado em concentrações molares. Se eu quiser o valor agora de S em gramas por litro, então eu vou ter que usar a massa molar. Então, aqui no caso, tem a massa molar do próprio fluoreto de magnésio. 1 mol tem essa quantidade de gramas por litro. O S representa mol por litro, e aí eu vou, então, conseguir determinar agora a concentração em gramas por litro, que representa a solubilidade. Ok? Se eu estiver tratando de íons com a mesma estequiometria, então, iodeto de prata, brometo de prata, cloreto de prata, todos são 1 para 1. Eu posso comparar os próprios KPS, porque eles já vão dar indicativos da solubilidade. Se eu estiver trabalhando com qualquer outro íon, com outra estequiometria,
primeiro, para falar de comparativo de solubilidade, eu preciso determinar os S. Bom, como que o S vai sofrer alteração em função da temperatura? Então, quando o valor de solubilidade é mencionado, eu sempre vou ter que saber em que temperatura que eu estou falando. Se alterar a temperatura, o que vai acontecer é que, em geral, um aumento de temperatura aumenta a solubilidade. Porque, em geral, essas reações de formação de sólidos são endotérmicas. Se eu estiver falando de um composto que tem uma reação exotérmica, então aí a relação da temperatura vai ser o oposto. Qual que é a ação de um íon comum com a própria solubilidade? Se eu acrescentar maior concentração do íon comum, aqui no caso pode ser aumentar a concentração da prata mais ou do Cl menos, o que vai fazer? Vai deslocar esse equilíbrio no sentido de aumentar a quantidade de sólido formado. Então, eu vou diminuir a solubilidade. Então, em qualquer sistema de formação heterogênea, de uma reação heterogênea que forma um sólido, se eu aumento a concentração de um íon comum, eu vou estar deslocando o equilíbrio no sentido de reduzir a solubilidade. Eu vou aumentar a quantidade de sólido formado. Então, aqui, por exemplo, esse equilíbrio, né? No caso do sulfeto aqui, se eu aumentar aqui a concentração de sulfeto, eu vou deslocar esse equilíbrio para formar mais sólido. Então, aqui eu tenho sólido, né? Ok? Espera aí aqui. Glaucio. Oi. Digamos assim, quimicamente falando, a justificativa desse deslocamento seria que, como eu aumento o aumento da concentração de sulfeto, ele vai aumentar o número de colisões efetivas. Sim, você vai pensar dessa forma. Aí, e aí você vai, então, formar mais sólido. Ok. Se você fizer uma análise simples pelo próprio princípio de Le Chatelier, você chega na mesma conclusão. Então, eu estou aumentando a concentração, eu vou ter um deslocamento do equilíbrio previamente estabelecido no sentido de contornar esse aumento. Então, para eu manter esse KPS ainda constante, então esse valor aqui da multiplicação, o que eu teria que fazer é aumentar, então, o sólido, no caso aqui, para reduzir essa concentração que foi adicionada a mais. Ok? Então, aqui o que eu preciso lembrar é que, em relação à solubilidade, se eu tiver a adição de um íon comum, e eu fizer esse cálculo aqui de novo, a conclusão que eu vou chegar é uma redução da solubilidade. Então, se numericamente eu não conseguir verificar uma diminuição desse valor, é porque a conta está errada. Se eu acrescentei um íon comum, tanto faz o sulfeto quanto o cobre aqui nessa reação, esse S vai ter que ser diminuído. Então, vai dar menor ainda. Certo? Certo. A mesma coisa para qualquer outra reação em equilíbrio de formação aqui de íons, de precipitados. Então, aqui também, se eu aumentar tanto o sulfeto quanto aumentar a prata, eu vou deslocar no sentido de formar mais sólido, então eu vou diminuir essa
solubilidade, e aqui também eu teria aqui o aumento, por exemplo, de fosfato, também vai diminuir a própria solubilidade. Então, vou fazer um exemplo numérico. Então, vamos trabalhar aqui com o cromato de prata. Só para vocês terem uma ideia. Então, aqui eu tenho a solubilidade colocada no eixo Y, e aqui a concentração de cromato no eixo X. Conforme eu aumento a concentração de cromato, o que acontece com a solubilidade? Ela vai diminuindo. Ok? Vamos fazer esse exercício aqui. Então, a solubilidade de cloreto de prata é 1,310 a menos 5. A solubilidade é 1,310 a menos 5. Se eu acrescento cloreto de sódio na concentração de 0,55, como que ficará o S do AgCl? Então, vamos tentar entender melhor, né, esse cálculo que vai ser realizado aqui. Então, vou fazer aqui, ó. Então, se eu tenho o sólido AgCl em equilíbrio com os seus íons, né, o Ag mais e o Cl menos, nesse exercício já está sendo fornecido o S original, mas vamos calcular então esse S até para poder comparar. Então, esse KPS aqui, se eu busco esse valor na literatura, a 25 graus, vamos olhar aqui na nossa tabela. Então, eu vou ter aqui 1,82 vezes 10 a menos 10. Então, o KPS aqui, 1,82 vezes 10 a menos 10. Então, escrevi a reação, tenho o valor de KPS da literatura, vou verificar a estequiometria dessa reação para encontrar o S. Aqui, S vezes S. Então, o S vai ser a raiz quadrada de 1,8 vezes 10. Eu vou ter aqui raiz quadrada igual 1,82 vezes 10 menos 10. Deixa eu tirar aqui. Então, a solubilidade do cloreto de prata em mol por litro vai ser 1,3 vezes 10 a menos 5. Opa, menos 5. Ok. Deixa aqui. A pergunta desse exemplo é:
essa solução for acrescentada em NaCl 0, só 0,55. Então, 0,55 mol por litro, o que acontece com a solubilidade do cloreto de prata? Então, se eu acrescento em NaCl, que é um eletrólito forte, eu vou ter os íons em solução agora. Eu vou ter aqui Na+ e Cl-. Portanto, o que apareceu aqui na minha solução? O íon comum. Então, aqui eu vou ter Cl- e Cl-. Esse aumento, então, porque aqui eu tinha 0,55 mol por litro. Então, aqui eu vou ter 0,55 mol por litro. É muito maior do que essa quantidade aqui de Cl- do equilíbrio com sólido, né? O S que eu tenho aqui, deixa eu... é de 1,310 a -5. Então, agora eu estou colocando uma concentração muito maior. Então, esses daqui são os S, né? Eu vou ter aqui concentração de cloreto, originalmente, era 1,310 a -5. E agora eu estou colocando 0,55 mol. Eu estou colocando muito maior quantidade de cloreto. Então, o que eu estou fazendo nesse equilíbrio? Eu estou aumentando bastante essa concentração. Isso vai causar um deslocamento desse equilíbrio no sentido de formar maior quantidade de sólido. Então, aqui, né, esse equilíbrio original vai ser deslocado para formar maior quantidade de sólido, e isso vai reduzir a solubilidade. Então, vamos fazer o cálculo aqui para ver se realmente vai reduzir essa solubilidade, e vamos ver se concorda aí com o aspecto teórico envolvido. Então, aqui, como que a gente vai fazer esse cálculo agora? O KPS não mudou. Então, o KPS continua sendo 1,82 vezes 10. Peraí. Então, vezes 10 a -10. Só que ele continua também sendo igual às concentrações. Então, aqui eu vou ter concentração de Ag+, vezes concentração de Cl-. Certo? O Ag+, ainda representa S. Só que o Cl-, eu tenho agora uma quantidade muito maior que eu acrescentei na forma de íon comum. Quanto que é o valor agora, então? É de 0,55 mol por litro. É essa quantidade de Cl- que eu acrescentei. Então, agora eu vou resolver essa conta. Então, aqui continua sendo igual a 1,82 vezes 10 a -10. Então, agora, S vai ser igual a 1,82 vezes 10 a -10
dividido por 0,55. Então, S vai ser igual 3,3 vezes 10 a menos 10. Deixa eu ver, tá certo? Então, a solubilidade passou de 1,8 vezes 10 a menos 10 para 3 vezes 10 a menos 10. É isso? Deixa eu ver quanto deu aqui para comparar. Ah, eu esqueci de tirar a raiz, né? Então, faltou tirar a raiz quadrada, peraí. Por isso que está dando um valor tão pequeno, na verdade. Então, aqui, na verdade, eu vou ter esse valor aqui, que é a concentração de Cl menos. Mas acho que tá certo aqui. Por que que deu tão diferente? Peraí. Então, aqui seria o próprio S, com mais essa concentração de Cl menos que eu também estou acrescentando. Então, ficaria esse valor da raiz aqui, que eu vou ter que representar. Então, elevado aqui a meio é a raiz e dividido pelo 0,55. Senão a gente não vai conseguir, né, fazer o cálculo aqui. Então, seria... Ai, que susto. Então, aqui eu substituo pela concentração de Cl- que está sendo acrescentada. Aqui o valor de S, que seria original desse cálculo aqui, então eu teria o S 1,3 vezes 10 a menos 5. Se eu quiser fazer o cálculo aqui direto, então eu preciso usar esse valor, então aqui ele vai dar o valor de 1,3 vezes 10 a menos 5, e aí eu vou ter que achar um novo valor aqui, usando essa nova concentração. Ou então eu vou ter que calcular um novo S agora com o próprio 0,55, ok? Porque aqui continua tendo, então, as concentrações, só para mostrar aqui de novo. Então, aqui, esse valor aqui vai ser muito maior, que é o 0,55, então, seria esse valor mais isso, só que eu posso fazer uma aproximação matemática, e eu vou ter esse próprio valor, então, ficaria esse valor no lugar aqui da concentração de Cl menos, vezes S, igual ao próprio KPS, ok? Então, aqui, na verdade, voltando, daria o próprio valor que eu tinha calculado antes. Vamos tirar isso daqui que está errado. Então, essa aqui seria isso daqui, dividido por isso, 3,3 vezes 10 a menos 10.
Ok? Então, o que aconteceu com a solubilidade? Solubilidade original, opa, igual 1,3 vezes 10 a menos 5, solubilidade com a adição do íon comum igual 3,3 vezes 10 a menos 10. O que isso significa? O íon comum reduz bastante, né, a solubilidade, na ordem aí de mais de 10 mil vezes, ok? Então, esse valor, matematicamente, é bem menor do que esse, significa que aqui eu vou ter uma precipitação muito maior do que na condição original. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu pulei um pouquinho de etapa, mas, na verdade, eu substituí a concentração de Cl- pela própria concentração do íon comum, porque eu teria S mais esse valor. Só que, para não resolver S vezes S, mais isso daqui vezes S, eu fiz uma aproximação, já que o valor de S é muito menor do que 0,55. Então, eu substituí como se fosse direto aqui, sem a soma. Se vocês quiserem ver a diferença, podem fazer rigorosamente. Então, eu teria aqui, né, no valor da concentração de cloreto, então, ficaria assim. Eu ficaria aqui com a concentração S vezes S mais 0,55. Então, ficaria S quadrado mais 0,55S. Como essa soma, esse valor de S é bem pequenininho, eu aproximei matematicamente ao próprio valor de 0,55 e ficou só S vezes 55 aqui. Certo? Por isso que eu já peguei, então, isso daqui seria igual 1,8 vezes 10 a menos 10. E aí eu já determinei S como sendo esse valor dividido por 0,55. Ok? Então, só para matematicamente ser um pouquinho mais rápido. S original deu 1,3 vezes 10 a menos 5. E o S agora, com esse novo valor, deu 3,3 vezes 10 a menos 10. Então, com o íon comum, a solubilidade reduz bastante. Tá bom? Tem outros exemplos aqui na apostila. Nosso tempo já acabou por hoje, mas vocês podem, então, formar aqui um conceito maior, fixar um pouco disso aqui, fazendo esses outros exemplos. Ok? Dúvidas, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, Bruna e Eliane?
Tranquilo. Então, tá bom. Então, Tranquilo. até semana que vem, tá? E bom resto de semana para vocês. Boa noite, Glaucia. Boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite, Glaucio, você também. Boa noite. Boa Feliz noite. professor adiantado. Obrigada. Muito obrigada pela lembrança. Até mais, viu? Tchau. Tchau.